O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Sí! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Cautiopédia. Vem chegando, benvenuti a tutti. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa, vamos tentar abordar um pouco de cada, porque tem muito assunto, muita coisa interessante acontecendo no campeonato. E a gente gravando um pouquinho antecipado nessa semana, tivemos a sorte de gravar logo no dia em que a Inter de Milão passou o trator em cima da Lazio. É lógico que vai ser um dos nossos assuntos. Vamos tentar colocar em palavras, né, o que a Inter de Milão fez, o que ela vem fazendo e o que ela fez com a Lazio hoje. Não cabe numa mão, né, o que a Inter fez com a Lazio hoje. Meia dúzia de gols para cima de um time que vem fazendo uma boa temporada. Acho que essa a grande manchete, né? Não foi 6-0 num time que vem mal. Foi 6-0 numa equipe que vem brigando ali na parte de cima, vem liderando a Liga Europa. A gente vai falar muito sobre essa Inter de Milão, mas a Inter de Milão tá voando. A gente também vai falar do outro lado da cidade de Milão, que não tá tão bem assim não. Assim, até vence os jogos, em questão de resultados vem se recuperando durante a temporada, mas tem um azedume ali, né? Tem algo de estranho no reino ali do Milan. Onde diretoria, jogadores, ex-membros do clube não estão tão alinhados assim. A gente vai falar um pouquinho sobre esses quiprocós aí. Vamos falar também sobre a Série B, né? A gente chega agora na metade da Série B. Será que já dá pra gente falar alguma coisa? Já dá pra antecipar quem é que sobe? Como diria o Galvão, né? Quem é que sobe? Não sei se ainda dá pra saber, mas vamos discutir aqui o que já pôde ser visto nessa metade da temporada e também falar sobre Roma e a seleção italiana. É muita coisa pra gente falar hoje. É claro que eu não tô sozinho nessa edição de número 47. Estou com Nelson Oliveira, estou com Caio Bittencourt. Vou começar com o Nelson. O Nelson, antes da gravação, tava com medo, porque hoje a gente tá gravando num dia que passa o caminhão de lixo perto da casa do Nelson. Nelson, se esse caminhão passar aqui na gravação, o que o caminhão de lixo vai levar hoje? O que ele vai botar nessa caçamba aí, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu gostei do seu vibrato aí, você tá caetaneando nessa noite de segunda-feira aí. E, enfim, acho que o caminhão do lixo hoje levaria o Maruzic. Acho que a primeira pessoa que ele levaria assim seria o Maruzic. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui pra frente, quando a gente falar sobre a Lazio, que, né, enfim, como você falou, tem jogado muita bola, né? É a líder da Liga Europa, tá brigando pelo Scudetto ainda, na minha opinião, ainda. Apesar de ter ficado um pouquinho mais distante, ainda tem a possibilidade de brigar por esse título. Mas, enfim, né? A história da Lazio é se classificar para a Liga dos Campeões já é um grande já seria um objetivo cumprido, né? Assim, talvez até acima do que se projetou inicialmente. Muita gente achava que a Lazio não ia nem passar perto da disputa por competições europeias, né? Quem olhar o 6-0 da Inter pode até achar isso, mas tem aquelas pessoas que gostam de comentar resultado, né? Essas aí estão felizes hoje em relação a isso. Eu tô nesse grupo aí, de que não achava que a Lazio ia conseguir nada nessa temporada porque a reformulação foi muito grande. Caio Bittencourt, você, se fosse um gari, o que você ia pegar aí e jogar na caçamba do caminhão de lixo lá de Salvador, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Nesse caso, você tem muita gente com essa candidatura. A atuação do Maruzic nesse Lazio e Inter foi o caso, por mais que você possa dizer que ele entrou numa roubada. Mas para não dizer que não falei das flores, como o Napoli não é um dos assuntos principais e eu tenho a cota de falar do Napoli, eu jogaria na dúvida o Politano pelas atuações, tanto como falso ponta como falso lateral, porque
o esquema de Antônio Conte, nessa coisa dele querer mudar, ser mais autoral, ter linha de 4 e etc., está fazendo com que os pontas virem assistentes de laterais, seja quando o Kvaratskhelia joga, seja quando o David Neres joga também, e principalmente o Politano, que se o futebol dele já não é lá essas coisas, imagina sendo assistente de lateral, o que complica muita coisa. Eu colocaria na dúvida, como eu sempre coloco, o Juan Jesus, porque deve jogar. Afinal de contas, a presença dele já é uma ameaça com 1 minuto. Imagine por 90 agora, que ele tende a jogar mais com a tragédia que foi a lesão do Buongiorno, que até o momento tinha sido um dos melhores zagueiros do campeonato. Nesse momento, tem um pessoal do elenco do Napoli que eu convidaria a empresa de lixo de qualquer lugar da cidade, pode ser de Salvador, de São Paulo, de Nápoles mesmo, pode ser até de Tbilisi, eu convocaria, mas vamos que temos que falar bastante de futebol. Vamos. E, inclusive, pô, o time tá na segunda colocação, então claramente o Caio trabalha na coleta seletiva, né? Porque não é um lixo, mas é aquele lixo, né? Não é dos piores, não. O Caio que assim, trabalhando na coleta seletiva. São recicláveis. Alguns casos são recicláveis, o Politano é reciclável. Alguns casos são lixo radioativo. Alguns casos é lixo hospitalar, né? De um deles. É o caso de Juan Jesus e Rafa Marim, por enquanto. Deus me livre. Vamos começar falando de Lazio e Inter, então. Você que está assistindo a gente aqui no nosso futebol, inclusive vai ver os gols, né? Não perca a conta. Mas, Nelson, eu vou começar jogando para você pelo seguinte. A Lazio conseguiu ele fazer um jogo equilibrado. Eu vou dizer ali entre 20 e 25 minutos, sendo até mais bondoso, até uns 30 minutos. Mas depois desmontou. Então, assim, eu queria saber se foi uma questão muito mais relacionada aos méritos da Inter ou se é a Lazio mesmo que deixou o Angu desandar. Eu vejo como méritos da Inter, porque a Lazio, de fato, começou jogando melhor, teve uma chance bastante evidente, assim, com o Nosli ali por volta dos 21 minutos. Ele acabou chutando mascado, né, mas recebeu sozinho dentro da área para poder fazer o gol. Depois o Zaccagni saiu costurando um monte de gente e também levou perigo. A Lazio estava jogando bem, mas aí o Mário Hillas se machucou, né? E quando o Mário Hillas se machucou, parece que perdeu o momentum, né, a Lazio. Não que o Mário Hillas seja um grande jogador, um baluarte da zaga da Lazio, ou que o Gigot, que o substituiu, seja muito ruim. A gente não está falando de peças assim do ponto de vista individual. Parece que bateu aquela desconcentração a Lazio. E aí, logo depois que o Gigot entra, a Inter meio que acha um gol, né? A gente está vendo agora, inclusive, aí nas imagens, né? Um lance até meio esquisito, né? Porque o Dumfries sobe, cabeceia, no rebote o De Vrij vai e faz o gol. Aí o lance é anulado por falta do Lautaro no Gigot. Inclusive, essa falta aí foi um chute assim no rosto, né? Levou até o Gigot a ser substituído depois no segundo tempo. No intervalo ele saiu, né? Só que o Gigot acaba saltando com o braço muito aberto, né? Acaba cometendo o pênalti. E o Çalhanoğlu, apesar de ter perdido o último pênalti que ele bateu contra o Napoli, ele volta a bola, dá aquela bola de segurança no meio, abre o placar. Depois que a Inter abre o placar, parece que a Lazio de fato se desmonta, né? E aí a Inter começa a colocar uma jogada, outra, faz o gol ainda antes do intervalo, no lance que aí o Maruzic falha completamente, né? Porque a Inter envolve a defesa da Lazio e o Maruzic não aparece do lado na cobertura para marcar o Di Marco, né? Que uma das jogadas clássicas da Inter, né? Que é essa inversão de ponta a ponta, né? No caso de ala a ala, e geralmente até com o Di Marco aparecendo para concluir, como foi nesse lance. O Maruzic salta no vazio, né? E falta a cobertura ali. Então a Inter vai para o intervalo com 2-0, né, no placar e, enfim, né, volta do intervalo do mesmo jeito, já querendo mais e faz mais, né? Então acho que esse 2-0 aí que acaba descoordenando a Lazio, depois o Gigot sai, né, e aí o Maruzic vai para o centro da defesa, né? Aí também é um pouco do que a Lazio pode acabar sofrendo daqui para frente, né, talvez, porque, enfim, né, quando você tem um cobertor curto, a Lazio está com um número razoável de
de lesões na defesa, né? Romagnoli não jogou, por exemplo. Então acaba você tendo que improvisar, né? Porque o Maruzic ele joga na zaga, mas ele geralmente faz essa função quando ele joga com 3 zagueiros. Jogar numa linha de 4 como zagueiro não é muito a dele. E a Inter aproveitou, né? O gol do Barella não tem nada a ver com isso, é totalmente mérito. Aí logo na sequência a Inter faz outro, né? Com o Dumfries voando em cima do Nuno Tavares, que sofreu muito com ele nessa noite lá em Roma, né? Então, se o Nuno Tavares era candidato a melhor lateral esquerdo da temporada, o Di Marco hoje falou para ele dar uma baixada de bola aí, assim como tem falado para o Theo Hernandes, né, que existe essa rivalidade até muito mais até entre as torcidas de Inter e Milan, né? Isso já é quem é o melhor lateral esquerdo do mundo. O Theo Hernandes nessa temporada ele está devendo muito, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Até a própria torcida do Milan está vaiando ele. E o Di Marco não, né? O Di Marco mantendo o alto nível, né? Nesse jogo ele acaba dando assistência. Muito obrigado à produção do nosso futebol por mostrar o lance na hora que eu estou comentando. Dá assistência para o Carlos Augusto fazer o 5º gol, né? Então, um gol, uma assistência, uma atuação sólida do Di Marco, né? E ainda é isso, né? Um coletivo muito forte. A gente viu antes o Bastoni aparecendo para fazer aquele lançamento para o Dumfries. Depois o Thuram, que fez uma partida muito sólida, né? Apesar de não ter aparecido muito do ponto de vista do atacante, né? Do finalizador e tal. Ele e o Lautaro brigaram muito na frente, né? O Thuram até foi melhor do que o Lautaro, na minha opinião. E o Mkhitaryan também, que fez um partidaço, acabou coroando a partida dele no finalzinho com assistência, né? Mas aí você vê a intensidade e o volume da Inter, né? Barella fazendo um golaço e jogando muito. Çalhanoğlu fazendo um gol, dando assistência e também ali regendo o meio campo, e saiu aos 62 minutos porque tinha um cartão amarelo, né? Inzaghi com 4-0 preferiu poupar o Çalhanoğlu para não perder uma peça no próprio jogo, é uma coisa que ele costuma fazer, e também para não perder para uma próxima rodada. E o Mkhitaryan, que estava jogando muito também, aí depois aparece também ali na súmula, né, para a gente colocar assim, como na assistência, né? Então, enfim, é uma atuação coletiva muito forte da Inter, né, que mostra, enfim, dá um recado, né? A gente precisa lembrar, né, que a Inter deu 4-0 na Atalanta também, né? E com o Napoli também poderia ter vencido, e aí é que reside, eu acho, ainda alguns dos problemas da Inter. Mesmo sendo superior às vezes aos adversários, não consegue vencer alguns jogos. Foi o caso do jogo contra o Napoli, foi o caso do jogo contra a Juventus, fez 4 gols, mas tomou 4. E não foi o caso do jogo contra o Milan, que aí foi um jogo à parte, que contra o Milan, que já estava em crise, a Inter perde. Então, enfim, é um time que se mostra ainda capaz de fazer isso, de enfiar 6 na Lazio, 4 na Atalanta, mas que às vezes não consegue capitalizar essa superioridade e fazer vitórias, assim, né? Porque se a Inter tivesse conseguido se impor sobre o Milan, ter segurado a vitória contra a Juventus, teve 2 gols de vantagem, e também ter batido o Napoli num jogo em que foi superior, já seriam 7 pontos a mais. E 7 pontos a mais com um jogo a menos. Nesse caso, eu teria uma vantagem de 4 pontos sobre a Atalanta. O jogo contra a Fiorentina, que foi paralisado, ainda não tem data. É sempre bom a gente trazer esse asterisco, né? Então, acho que o recado a Inter ainda é favorita pelo que pode jogar, mas nem sempre tem feito por onde. Enfim, tem feito por onde, mas não tem conseguido capitalizar essas vantagens dentro do jogo no resultado. Então, nem todo jogo vai ser 6-0, mas se a Inter conseguir pelo menos ter um gol de vantagem, porque a maior parte dos jogos em que atuou nessa temporada ela foi superior aos adversários, ela ainda é a favorita ao título. A Atalanta teve bastante dificuldade para vencer o Cagliari nesse fim de semana. Então, também, dentre os adversários, né, a gente tem o Napoli, que pode considerar. O Napoli, até agora, não vi nenhuma partida assim estrondosa do Napoli nessa temporada. O Napoli tem feito os resultados, mas não tem me encantado. E acho que, enfim, dentro da economia do campeonato aí, tem essa vantagem de ter menos jogos a disputar, mais descanso. Acho que a disputa está entre os 3, né? Obviamente a Lazio ficou um pouco atrás, a Fiorentina também está um pouco atrás nesse momento. Mas a Inter, pelo que pode jogar, ainda é a favorita. Mas precisa mostrar que esse 6-0 aí, esse 6-0 que ela pode fazer na Lazio,
ela tem que transformar isso em pontos com mais frequência. Ô, Caio, eu vou virar aqui pro outro lado, né? Pro lado da Lazio. Uma coisa me chamou muita atenção no final do jogo é que a torcida da Lazio, de forma tímida, lógico, né? Também não dá pra ser muito exultante, muito animada, tava aplaudindo o time da Lazio. E assim, a gente pode ver o lado positivo e negativo disso aí, né? O lado negativo é que é um atestado de falta de ambição, né? Assim, você toma um 6-0, você tá aplaudindo seu time, é preocupante do ponto de vista de que o time vai se contentar com pouco, digamos assim, durante a temporada. Mas tem um lado bom também, né? Porque uma goleada desse tamanho pode acabar com a temporada do time. Eu não tenho a menor dúvida de que o mental vai pro saco, que a gente vai começar a botar uma lupa para procurar mais erros. E eu acho que de alguma forma isso dá uma atenuada nisso aí. Eu queria que você falasse dessa reação, tanto quanto curiosa da torcida da Lazio, e como é que você acha que esse resultado pode ou se vai afetar a temporada ou não. Eu acho que, de certa forma, talvez o aplauso não seja para exatamente esse jogo com a Inter, mas para os jogos anteriores, e um aplauso do tipo: vamos lá, vamos apoiar para os próximos jogos que virão aí, para a sequência de Europa League, para a sequência de Copa que a Lazio se classificou, para a sequência do campeonato que, embora as derrotas nos clássicos tenham pesado, no caso para a Lazio e para a Fiorentina, ainda tem campeonato. É claro que eu acho difícil nesse momento a disputa ficar fora de Atalanta, Inter e Napoli, mesmo o Napoli um pouco atrás, nem tanto pelos resultados, pelo contexto, mas de certa forma por uma falta de elenco. É bizarro você levar em conta, você falar, eu falar do Napoli e comparar com falta de elenco com a Atalanta, mas a Atalanta hoje tem soluções vindas do banco de reserva melhores que o Napoli. E provou isso com a vitória no fim de semana contra o Cagliari, com o Zaniolo entrando e já decidindo o jogo no fim de semana. Você tem um sistema de rotação que acaba fazendo a diferença na Atalanta, do mesmo jeito que há anos faz na Inter e há anos tem essa qualidade, o elenco da Inter. O elenco da Inter pode se dar o luxo de colocar outros tantos jogadores no banco de reservas. Você tem um titular do último campeão italiano que não foi a Inter, o caso do Zilinski entrando no segundo tempo, você tem um Darmian entrando no segundo tempo, e ainda, se você levar em conta, tem gente que não jogou, um Fratesi que não jogou, e por aí vai. O elenco da Inter tem essa capacidade, outro elenco parecido é o da Atalanta. A gente imaginava nesse período, por exemplo, que o elenco da Juventus estaria mais fortificado, mas até agora não aconteceu. E o elenco do Napoli, bem, é um time titular bom, com algumas peças de reposição em algumas posições, mas que é um Deus nos acuda quando você, por exemplo, precisa buscar soluções em algumas posições. Ó, e o caso do Buongiorno sendo substituído pelo Juan Jesus, que eu falei lá no comecinho. E nesse caso, faz diferença. É claro também que quando acontece uma situação que nem a da Lazio, de lesiona Romagnoli, lesiona o Guila que sai passando mal, lesiona o Gigot que não volta para o segundo do tempo. Aí se complica. É muito difícil, você leva dois socos e aí acaba encaixando um pouco mais. Você tem essas capacidades. Você também teve um certo problema de armação no jogo com o Pedro centralizado ali. Você tem uma questão que elencos mais curtos têm essa dificuldade. E se mesmo times que não estão jogando nada, como o Napoli, têm problemas com a condição de jogo, a condição física, é de se imaginar que outros que têm a maratona também sofram. E é natural que isso aconteça, e de certa forma a reação dos Laziali é uma maneira de tentar encorajar. Porque nos próximos dias não adianta dizer que não. Todo mundo vai questionar a capacidade dos jogadores da Lazio.
seja os torcedores mais fanáticos, talvez até o mais otimista, o pessoal da imprensa vai, o pessoal, até o Lotito vai todo mundo chegar a deitar no travesseiro e pensar: puxa, será que esses caras são isso mesmo? E agora? Querendo ou não, a confiança vai para o espaço numa situação como essas. Não precisa nem ser uma coisa de outro mundo e etc. Já para a questão da Fiorentina, perder um clássico com um time tão ascendente como o Bolonha, que tem todo o trabalho do Vincenzo italiano já crescendo e tudo mais. Você perder um clássico já é um negócio de uma moral assim para você se colocar sob dúvida. Imagina a Lazio, que perdeu assim num confronto direto, vamos dizer que é um clássico da amizade, porque assim, as duas torcidas têm lá sua amizade e tudo mais, entre ultras e por aí vai, mas são dois clubes de grande torcida, dois clubes de camisa. E de certa forma, para Lazio competir, inevitavelmente você tem que ganhar jogos grandes, como ela fez com o Napoli, e se esperava um resultado melhor. Perder é do jogo, mas um 6-0 fica pesado demais. E aí, talvez, assim, é complicado você pensar. Mas, ao mesmo tempo, sobre essa coisa de disputar o título, a Inter é a grande favorita, porque tem o melhor elenco, tem uma equipe mais experiente e tudo mais, e que dos seus grandes dias pode mostrar o que mostrou contra a Lazio. Mas eu sei lá, eu tenho pra mim na cabeça, assim, tipo, a razão. Assim, eu tenho o anjinho e o diabinho aqui juntos, aqui, que controlam meus pensamentos, é um monte de coisa. Talvez, eu acho que o lado mais racional sempre espera mais da Inter, que a Inter é um pouco mais sólida para esses momentos. Mas com a sensação que, assim, eu ando tendo, parece que esse é o ano da Atalanta. Parece que assim, a Atalanta consegue tirar mais jogos da cartola de um jeito que ela não conseguia tirar nos anos anteriores. Talvez assim, um jogo como o do fim de semana contra o Cagliari, em outros tempos viraria um empate aqui e ali, alguma coisa, mas eles vão lá e tiram da cartola. E a Atalanta está tirando mais pontos da cartola de um jeito que assim dá confiabilidade para saber que ela vai brigar até o final. De um jeito de tirar pontos que, sei lá, mesmo o mais pragmático de toda essa galera que é o Napoli não tem conseguido tirar tantos pontos da cartola como o Atalanta. Eu vou ser sincero com você que pra mim eu só não tenho a Atalanta então nesse nível assim de essa pulguinha atrás da orelha, é só por causa do jogo contra a Inter mesmo, né? Quando os dois se enfrentaram foi muito, né? A diferença foi muita, mas de uma forma geral acho que talvez minha visão esteja muito contaminada por causa daquele jogo e eu devesse olhar um pouquinho mais pra temporada. A gente falou de Lazio, vamos falar agora da rival, da Roma. Eu achei exagerado quando durante a nossa reunião, né, durante a nossa batendo pauta ali, a gente o que a gente vai falar e tal, pô, mas a gente já falou desse time recentemente, o que a gente pode falar agora? Aí o Caio me veio com Roma, que talvez esteja jogando o pior futebol da Série A, ou um dos piores futebol da Série A. Quando a Roma tá mal, ela tá mal mesmo, né? Quando a Roma joga mal, ela joga péssimo. Mas eu não sei se eu consigo ser tão taxativo assim não, Nelson, porque teve o jogo contra o Lecce recentemente, até na própria Europa League jogou bem contra o Braga, né? Foi um bom jogo. É pra tanto assim? Tá entre os piores times, sim? Você vai acompanhar o Caio nessa ou nem tanto? Não vou acompanhar não. Só para arrematar o assunto Lazio, a Lazio precisa reagir rapidamente porque apesar da próxima rodada ser contra o Lecce, depois pega Atalanta e Roma. Então, precisa da reação, precisa ser assim, ó, instantânea. Mas sobre a Roma, já que a gente também tem essa questão do derby, já que um dos primeiros jogos, né, da Roma e da Lazio no ano que vem, eu não vejo a Roma jogando, assim, não vou dizer que não tá jogando bem, não tá jogando mal, tá jogando mal. Com o Ranieri melhorou. Contra o Braga jogou muito bem, foi um jogo bom. Agora esse jogo contra o Como foi horrível, né? A Roma deu
vários passos atrás, mas a gente está falando disso agora porque a Roma perdeu esse jogo. Se a Roma perdeu com 2 gols nos acréscimos, né? Se a Roma tivesse conseguido ficar num 0-0 ali, talvez a gente não estaria falando tanto. A gente estaria um pouco mais comedido ao falar isso. Para mim, o pior futebol da Serie A é o do Monza. Não tem escapatória. E quem escolheu no caso, Adriano Galliani, né? Quem escolheu o Nesta para treinar o Monza, que se vire para decidir isso. Mas, obviamente, a Roma é um time que era para estar brigando por Champions League e está aí a 3 pontos da zona de rebaixamento. Né? Então, se a gente for colocar nesse aspecto, 3 pontos não, 2 pontos. Se a gente for colocar sob esse aspecto, com certeza a Roma é a maior decepção do campeonato. Isso aí a gente pode falar tranquilamente. Mas tem time jogando pior, né? O Monza está jogando pior. O Verona, apesar de ter vencido, no geral tem jogado pior. O próprio Como não tem jogado também muito bem assim, não. O Como tem jogado bem contra time grande. Agora, quando vai jogar com times do tamanho dele, tem tido mais dificuldades. O próprio Venezia, apesar de ter empatado com a Juventus, também não tem feito grandes coisas, né? Agora, obviamente, a gente tem que... Acho que a Roma só vai poder mostrar um pouquinho mais a partir da janela de transferências agora de janeiro. Vai sair gente que não está rendendo. Acho que a Roma vive um pouco do problema que vive a Juventus. Muda e continua jogando de um jeito que não é aceitável. E onde é que está o problema? Porque é difícil a gente ver. Mudou de técnico, o problema continua. Nos dois. Problema no caso da Juventus, problema ofensivo principalmente. Mudou de técnico, mudou de peças, mudou de atacantes. No caso da Roma, a Roma muda de atacantes. A Juventus não tem o Vlahovic lá, mas o Yildiz acende, né, começa a jogar mais. O Koopy Miners aparece no meio, ali para articular a jogada e não é nem sombra do jogador que era na Atalanta. Então onde é que estão os problemas, né? Porque a gente vê os times rendendo menos do que se esperava, com peças boas, com técnicos que, assim, no caso do Thiago Motta, foi um dos melhores técnicos da última temporada. No caso do Ranieri, é um cara experiente, né? Mesmo quando era o Juric, ninguém esperava que o Juric fosse tão mal na Roma. Porque o Juric, apesar de ter tido trabalhos bem fraquinhos no Genoa no passado, ele estava numa curva ascendente, fazendo trabalhos interessantes no Verona, fez no Torino também. E assim, por exemplo, agora para quem está vendo a gente no nosso futebol, esse segundo gol que a Roma toma é uma coisa assim de... Um final de pelada clássico. Até risível, né? Porque o Pellegrini, ele vai para o ataque. Final de pelada clássico. Vai para o ataque, dá um passe totalmente perdido, não tem ninguém mais para marcar no campo de defesa. E o Ranieri defendendo o Pellegrini, né? Depois dessa aí ficou um pouco difícil de defender. Mas, assim, tipo, pra mim, tem alguns problemas que são muito, muito facilmente identificáveis na Roma. Por exemplo, o Celik ser titular. Esse é um grande problema. O Angelinho ser titular também, não que ele seja um jogador muito ruim, mas eles são jogadores abaixo ali, se você for colocar na média do time. Por exemplo, o Ranieri recupera o Hummels. O Hummels não jogou esse jogo, tá? Então eu acho que isso talvez tenha feito um pouco de diferença. O Hermoso que chegou ali, o Hermoso no Atlético de Madrid era um jogador importante. Na Roma tem jogado muito mal. Então o Hermoso entra no lugar do Hummels, a defesa desaparece. O Mantini também não jogou durante parte do jogo. Então algumas peças ali que o Ranieri inclusive recupera, ele perde nesse jogo contra o Como. Paredes, machucado. Desculpa, ficou gripado Paredes, se eu não me engano. E o Cristante lesionado. Até o Cristante também. Ele tinha recuperado um pouquinho algumas dessas peças. Ele perde várias de uma vez. E aí tem que jogar com uns caras um pouco contestados. Contestados e contestáveis, né? E a gente também tem outro exemplo de jogador que foi contratado com boas expectativas que não está rendendo, que é o Soulé. Então, acho que junta
um monte de coisas, e aí o time performa muito aquém do que deveria. Eu acho que nessa janela de transferências, alguns nomes vão acabar saindo. Eu acho que o Tchelic é um grande candidato, porque a torcida não quer. Ele joga porque não tem ninguém ali para jogar. O Ranieri tenta colocar o Saúde, né, o Abdulhamid, o jogador saudita, né, o primeiro saudita do futebol italiano. Só que ele ainda não, cara, não está adaptado, não defende do jeito que que um lateral do Ranieri deveria defender. Então ele não vai jogar todas. Então falta uma peça ali de um lateral um pouco mais defensivo. Assim, pro que o Ranieri pensa de futebol, esse time precisa de alguns ajustes e precisa de um pouco mais de, não vou dizer de, acho que precisa de um pouco mais de regularidade. Eu não sei se ele vai conseguir ter isso com a quantidade de jogos que tem, né? Porque agora, no caso, se fosse um janeiro habitual, um janeiro de anos passados, janeiro e fevereiro, que seriam menos jogos. Tipo, não teria jogo de torneios continentais. Teria jogo no meio de semana de Copa Itália, que às vezes, nesse caso aí, seria Ia ser bom. não teria prioridade no caso da Roma. Ou no caso ou talvez até fosse, né? Se identificasse, a gente não consegue mais Champions League, está muito longe, vamos aqui dar uma priorizada na Copa e vamos manter só a categoria aqui, chegar aqui no meio da tabela, se der para um 8º lugar e rolar uma vaga de Conference League, beleza, mas vamos priorizar a Copa aqui para ver se a gente ganha um título. Beleza, ele pouparia peças no fim de semana e no meio da semana priorizaria a Copa. Mas agora não vai ser bem assim. Vai ser uma maratona de jogos, né? A partir da metade de janeiro para frente tem jogo no meio de semana com frequência. Então, para você ter o melhor fisicamente dos jogadores, vai ser cada vez mais difícil. E quando um time entra em crise e precisa dar respostas muito rapidamente assim fazendo até um pensamento mais pro futuro do futebol, vai ser mais difícil. Assim, é um componente psicológico, psicofísico até, que tende a pesar muito mais em situações de crise, né? Daqui pro futuro. Porque é uma quantidade de jogos assim. Porque o jogador ganha muito, tá? Não sei o que, beleza, cara, mas eu tô falando até como uma pessoa que assiste e trabalha. Não dá pra ter tanto jogo assim, pelo amor de Deus. Não dá. Virou NBA, pô? Tem jogar de 2 dias? Qual é? Com a diferença que No na fim NBA os das caras têm contas, 3, 4 meses de folga. Às vezes, tem aquela famosa música de Alegria, Alegria do Caetano e tal, que assim, um dos versos é quem lê tanta notícia. Às vezes quem vê tanto jogo no fim das contas, porque é difícil até pra gente que assim que se envolve no dia a dia, que mesmo sendo a gente faz um podcast sobretudo de fãs para fãs. Cada um a gente tem as nossas vidas profissionais paralelas, alguns têm história no jornalismo, outros já deixaram um pouco esse meio, mas assim, esse modelo fica contraproducente até para todo mundo, para quem joga, para quem dirige no dia a dia, para quem cobre na imprensa, para quem torce, porque querendo ou não torcer, você tem aquela coisa e tudo mais, mas eu acho que assim, A relação com o jogo desgasta, né? A relação de quem tá assistindo o jogo já tá A desgastando. relação do jogo desgasta pra caramba. E até a gente vai citar isso no caso do Milan, que, querendo ou não, as relações com esse tanto de jogo acabam desgastando mais rápido, a desconfiança acaba chegando mais rápido e tudo mais. E só para pincelar esse assunto da Roma e tudo mais, por que na hora do debate a gente sempre diz os nossos temas para organizar e tudo mais? Por que eu tenho achado que da turma que está ali próximo entre a Roma e o Cagliari, talvez ela seja a pior, até pensando em Monza e Venezia. O Monza você tem algumas argumentações com relação ao físico dos atletas, a lesões, etc. Mas assim, as volta e meia tem algum sinal de vida. O Venezia mostrou nesse fim de semana com a Juventus um
sinal de vida importante. Você consegue ver até alguns sinais de vida com Verona e Cagliari, com algumas posições, alguns jogadores individualmente, você consegue achar, pincelar uma coisinha aqui e ali. No Lecce, com a troca de técnico, mesmo sendo o Gianpaolo, consegue achar. O Genoa conseguiu dar uma controlada no sistema defensivo. Por incrível que pareça, esses primeiros jogos do Patrick Vieira estão sendo interessantes lá. Tá um crescimento interessante. O Como, você tem peças boas para você pincelar, principalmente os argentinos, com o Máximo Perrone, com o Nico Paz. Você consegue achar bons momentos e tudo mais. O Parma, você já teve seus melhores momentos. Agora, a Roma, o que a gente tem para pincelar de positivo agora? Faça esse exercício de imaginação. Você consegue pensar alguém na Roma que esteja jogando bem? O único que veio na minha cabeça não jogou o último jogo, que é o Paredes. E mesmo assim, depois de ter jogado muito mal. Tá sendo malhado a beça. Vinha jogando muito mal, aí então, melhorou. Assim, é difícil, porque se você vê, por exemplo, a turma que tá próxima, mesmo, sei lá, talvez o Monza não, talvez assim, nesse debate quem é o pior, talvez o Monza realmente esteja pior. Mas até o Venezia, você consegue, sei lá, puxar alguém ali, puxar algum jogador e pensar, poxa, mais de um, esse tá fazendo... sim, esse tá fazendo alguma coisa, tentando melhorar. A Roma é difícil de puxar algo no individual. E se nem isso tá funcionando, quem dirá o coletivo? E aí a classificação para você ter de exemplo. A Roma com 16 aqui, ó o Cagliari na zona com 14. Se você dissesse que algum dos 8 times, dos principais do pelotão, porque a gente sempre imagina 8 nos principais pelotões de Copas, que são os 8 que têm ido nos últimos anos. A dupla da capital, a dupla de Milão, a Juve, o Napoli, a Atalanta e a Fiorentina. Aí talvez você tenha o caso aí do Bolonha e do Toro, que são equipes que se acostumaram a ir para as Copas nos últimos anos. Champions, Europa e Conference. Então você imaginar uma dessas 8 principais que tivesse próxima da zona do rebaixamento, numa virada de turno, é uma loucura. Por mais crise que seja a Roma, talvez assim seja a pior Roma desde ali 2004, 2005, quando a Roma próxima assim, com muito problema financeiro, com muitos problemas, até chegou a ficar perto da zona do rebaixamento. E curiosamente a Lazio também estava com esse problema na época e até teve aquele famoso derby da vergonha, ali faltando 3 rodadas do fim, que as duas fizeram um jogo de compadres e salvaram os dois para as vaias do Olímpico inteiro, que queria sangue, como em todo bom derby. Grandes momentos do futebol italiano. Grandes momentos. Não me lembrava, mas obrigado por trazer essa memória. Nelson, vamos falar do Milan então, que a gente vê na classificação em 8º com 23 pontos, mas lembrando também que o Milan também tem um jogo a menos por causa de chuva. Choveu pra caramba e tem um jogo contra o Bolonha que foi adiado. Eu queria que você explicasse quais são os grupos aí dentro do Milan, dentro da hierarquia, né, dentro da vida social do Milan, digamos assim, e o que tá pegando, o que tá acontecendo, porque o clube fazendo 125 anos, uma camisa, assim, para dizer o mínimo, estupenda, né? Uma das grandes camisas já lançadas pelo Milan. É um negócio de maluco. Quem é colecionador vai ter que ter essa aí. Mas não tá tão bonito assim, né? O que o Milan vem fazendo e o clima do Milan, né? De uma forma geral. Pois é, né? Tá todo mundo contra todo mundo. Se a gente pudesse resumir assim. O negócio tá tenso, né? Maldini, que já não é mais diretor do clube. Vamos contextualizar aqui, né? Maldini, enfim, aniversário de 125 anos. Qual é o nome mais importante da história do Milan? Maldini. Não existe. É um nome que, por mais de 60 anos... Quer dizer, é mais de 60 não. Bem mais de 60, quase 80. Quase 80 anos, é o nome que está sempre ligado ao Milan. Desde o Cesare Maldini,
pai do Paulo Maldini, lá nos anos 50, quando ele começa a jogar pelo Milan. É o capitão da primeira Copa dos Campeões do Milan, lá em 62. 63, na verdade. Enfim, depois vem o Paulo Maldini, formado dentro do clube, no final dos anos, ali do meio dos anos 80 para frente, e depois o Daniel Maldini. São 3 gerações de Maldini. De uma vez, mandam embora o filho do Paulo e o próprio Paulo, que era diretor do Milan, né? A nova diretoria do Milan, que chegou aí meio que meio que por acaso, né? Vamos colocar assim, depois que que pegou a rebarba ali do grupo Elliott, né? E, enfim, Maldini vai e faz não vai na festa, porque ele tá brigado com a diretoria atual norte-americana do Milan, e vai e bota uma mensagem: não existe Milan sem Maldini, 125 anos do Milan, tem que ter Maldini e tal. E aí vai grande parte do elenco do Milan, que dentre os principais jogadores do Milan, que alguns deles que já foram criticados publicamente, apesar de não ter os nomes não terem sido divulgados, se sabe que são esses nomes, foram criticados publicamente pelo Paulo Fonseca por falta de empenho. Enfim, jogadores que são líderes do elenco, que eram muito próximos ao Maldini, alguns deles inclusive foram contratados pelo Maldini quando ele era diretor, né? Enfim, Theo Hernandes, Rafael Leão, o Calabria, atual capitão do Milan, Rafael Leão, que também já usou a braçadeira de capitão, Theo Hernandes, que também já usou a braçadeira de capitão, e o Manhã, que não foi criticado pelo Paulo Fonseca, mas que também é um dos líderes desse elenco aí. Os 4 vão lá e curtem. De rebarba também teve o Tonali, que saiu do Milan, também negociado pela diretoria. Foi lá e curtiu a postagem do Maldini, e não só curtiu, como comentou com um coraçãozinho, enfim, apoiando o que o Maldini estava dizendo, basicamente ficando do lado do diretor. E existem, enfim, Paulo Fonseca é um cara que não conta com o apreço do elenco, isso já parece ser bastante notório, e ele tem sido apoiado nas suas decisões de punições pela diretoria. Inclusive nesse jogo contra o Genoa, o Theo Hernandes ficou no banco. Quem jogou foi o Alex Jiménez, espanhol, que assim como o Theo Hernandes não tem o aspecto defensivo como uma das suas grandes valências do seu jogo. E, enfim, né, um jovem, né? E o Theo não entrou no jogo, não. Ficou 0-0 e ele ficou lá sentadinho no banco até o fim. Milan precisando de criação, porque é um time bastante pobre, né, na criação, sem vencer as linhas do Genoa. E o Fernandes e a ficou lá. pontaria também, pelo amor de Deus, assim, cria pouco, e quando cria, minha nossa, chute mascado, chute que vai na lua. Até quando o Morata chuta bem, acerta o travessão, a pontaria que, minha nossa. Eu acho que tudo isso faz parte de um ambiente que não está em sintonia há muito tempo, né? Até o que a gente já vinha falando antes, isso eclodiu, né, assim, de uma forma bastante cristalina, né, nessa semana do aniversário de 125 anos. O time foi vaiado. No dia seguinte, né, hoje, quando a gente está gravando na segunda-feira, teve o jantar de aniversário do Milan. A diretoria teve que entrar às escondidas no restaurante em que o evento aconteceu, porque tinha um grupo grande de torcedores na porta do local, vaiando todo mundo. Poucos jogadores foram poupados, né? O Manhã foi um deles, o Camarda. Enfim, o Camarda, se vaiasse o Camarda também, pelo amor de Deus, né? Mas o Theo foi vaiado, Morata foi vaiado, Rafael Leão, enfim, um monte de gente foi vaiada, poucos não entraram na lista da torcida. E um que tem sido vaiado, não é jogador, pelo menos há pouco tempo era jogador, não é mais, é o Ibrahimovic. A torcida tá pé da vida com o Ibrahimovic, porque ele é um garganteiro danado, e na verdade se esconde na hora. Em campo ele não se escondia, não. Quer dizer, há quem diga que pelo menos quando era Champions League ele se escondia. Eu discordo um pouco dessa brincadeira aí, mas enquanto diretor ele está se escondendo de responsabilidade, porque ele fala muito e no final das contas a produção
dele enquanto diretor de chegar lá, acalmar os ânimos, resolver a situação. Um papel que ele tinha quando era jogador, de liderança de elenco, às vezes de chegar, matar no peito a responsabilidade e resolver alguns problemas, ele não está tendo como diretor. Provavelmente não é o perfil dele. Que o Ibrahimovic, na verdade, é o relações públicas da diretoria do Milan. Que às vezes é isso que faz parecer. Mas ele tá gostando de ser para-raio de maluco? Porque basicamente a posição dele está sendo essa. Porque tem uns caras lá que estão fazendo bobagem atrás de bobagem. Chega lá, põe o Paulo Fonseca, já é o primeiro erro, assim, crasso da temporada, com um monte de técnico disponível no mercado. Põe o Paulo Fonseca, banca o Paulo Fonseca. Eu nem acho que o Paulo Fonseca esteja errado quando ele critica o Theo Hernandes e outras pessoas, outros jogadores do elenco por falta de empenho, não. A gente tem visto em campo isso acontecer de fato. Mas aí é o quê? O problema é que os caras estão tendo com a diretoria, estão vendo que o time não está rendendo, e o Paulo Fonseca é a expressão da diretoria dentro do vestiário, né, de certa forma, e tem uma rebelião ali dentro. E vai fazer o quê? Vai vender o Theo Hernandes, vai vender o Rafa Leão agora em janeiro? Pode até vender, agora, assim, isso deprecia o jogador, esse tipo de situação, porque você coloca o jogador à parte do elenco, de certa forma. Qual é a mensagem transmitida? Aquele cara ali está no mercado, o time está precisando se livrar dele, então o que é que eu vou fazer? Vou oferecer um valor menor, vai que eles aceitam. Ou você vai demitir o Paulo Fonseca e vai botar quem no lugar? Enfim, tá tudo errado aí. No final das contas, a torcida do Milan quer que o Cardinale, simplesmente é o dono do Milan, né, o Jerry Cardinale, que venda o time e vai embora. Tá nesse nível aí. Então, soluções não serão rápidas, não. O Milan provavelmente até vai se classificar entre os 8 na Champions League, porque assim, né? Tem aí pela frente adversários muito acessíveis, né? Nas próximas 2 rodadas, é assunto para daqui a alguns meses a gente tratar. Mas como a gente gravou antes da última rodada da Champions League, né? E o Milan acabou vencendo esse último jogo, é muito provável que o Milan se classifique entre os 8. Mas não é satisfatório o que o Milan está apresentando no momento. E, enfim, é um tipo de solução muito complicada. A gente já viu isso acontecer várias e várias vezes no futebol italiano, em times pequenos, times médios. A gente é uma bandeira histórica da torcida do Bari, por exemplo, que a família Matarese fosse colocada para fora muito tempo atrás, depois no Genoa com Preziosi, na própria Inter com o Toir, por exemplo. Enfim, a gente já viu isso acontecer e não é problema que se resolve rápido. Coisa para 5, 6 anos aí, no mínimo, até o dono cansar de tomar protesto nas costas e vender. Deixa eu te perguntar um negócio, só para essa festa não ter virado um enterro 100%, a gente está relembrando aqui, em algumas edições a gente está fazendo algo chamado Caute História, que fala sobre coisas bacanas que tem no site. Então, assim, já que é aniversário do Milan, o clima não tá legal, mas fala um texto bom pra galera publicar lá, pra galera procurar lá na Cautiopedia, por favor. Então, assim, eu vou falar de um momento de crise do Milan. Você falou que não vai virar um enterro, mas era um momento de crise que o Milan deu a volta por cima, né? Na verdade, não é nem um texto só. Vou recomendar 3, porque são 3 pessoas que fizeram esse time dar a volta por cima. Porque, assim, a gente vê o Milan hoje, o Milan já se colocou como o clube com a maior quantidade de títulos do mundo e tudo mais, mas até 1951 não era assim, não. Tá? O Milan, até 1951, o Milan está completando 125 anos agora. O Milan foi fundado, então, em 1899. Sabe quantos Scudetti o Milan tinha em 1951? 3. Tinha 3 Scudetti e uma Copa Federal, que era um torneio organizado ainda na época que o campeonato italiano não era disputado em pontos corridos. Então, o Milan não tinha... A Série A foi fundada em 29. O Milan passou todos esses primeiros anos da Série A, até 1951, sem nenhum título. Inter e Juventus com muitos outros títulos. Vou arriscar até dizer que o Milan não era grande naquela época, não. Tá bom?
Mas o Milan foi construindo a sua grandeza e 3 nomes foram muito responsáveis por isso. Suecos como Ibrahimovic, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl e Nils Lidholm, o trio Grenoli. Então você pode procurar, esses 3 nomes eram os principais jogadores daquele elenco que ganhou a Série A em 1950 e 1951. E foram os caras que mudaram a história do Milan, de fato. Tô apontando pro Depois QR Code disso, pra galera que tá vendo o nosso futebol, já cai direto. depois disso, o Milan mudou a sua história. Foi muito bem nos anos 50, anos 60, então nem se fala, 2 títulos europeus. E aí com Berlusconi, já nos anos 80, que de fato vira esse gigante que é hoje. Você vê, gigante às vezes não se nasce. Às vezes você constrói o gigantismo de um time. Difícil A alguém história nascer gigante. Até tem, mas o comum é que você vai ganhando ali alguma coisa, né? E vai construindo. Tudo é construção. Caio, vamos falar rapidinho de Série B, porque como eu falei no comecinho, o campeonato chegou na metade e eu quero saber se já dá para o pessoal ir se acostumando aí com a ideia de ter alguns times na Série A. De certa forma, alguns sim. Para minha tristeza, inclusive um deles é justamente o Sassuolo, que, veja bem, já temos nos últimos jogos o retorno do ídolo de Anderson Moura, que é Berardi, nosso querido Berardi, já tem voltado, o desempenho tem sido interessante, uma construção de vitórias e tudo mais, e assim, o Sassuolo não esmoreceu para um jogo fora da realidade dele, que era o confronto da Copa com o Milan. Até por conta disso, você tem até boas notícias, justamente porque o Sassuolo conseguiu manter uma galera até que era justamente o que estava desempenhando na temporada que o time foi para B. Conseguiu manter o Laurienté, que é um cara cotado até na Série A, volta e meia. Acho até que, de repente, em janeiro possam bater na portinha por ele. Você tem o Berardi de volta. Conseguiu manter o Torsved, que tem sido interessante. O Mulatieri tem desabrochado. A gente, às vezes, vai falar da Itália daqui a pouco por conta dos grupos das eliminatórias. Mas, pensando no futuro, um centroavante que pode, fazendo seus golzinhos, ganhar o espaço, e aí é um bom sinal principalmente pro Sassuolo, claro. E claro, você tem também o desempenho do Pisa, que está numa crescente. O Pisa já tem um certo investimento para a Série B, já tem batido na trave, já tem se construído esse acesso nos últimos anos, em que brigou por playoffs, em que esteve nos playoffs, mas que nesse momento já está bem à frente, já está mais avançado e tudo mais. E o Spezia, que estando no top 3, agora, nessa altura, pode brigar por um dos 2 acessos diretos, ou, à medida em que some pontos, ou que torcendo contra seus adversários da turma dos playoffs, especialmente nesse momento, a 4ª colocada Cremonese, se chegar com 14 pontos de vantagem sobre o 4º colocado, garante o acesso direto. Não precisa nem de playoffs. Antigamente eram 10, mas agora, como subiu para 14, a Série B deu meio que um jeitinho assim para quase sempre ter playoff. Até porque, querendo ou não, o playoff mobiliza bastante, é uma boa audiência, é o momento em que a Série B tem espaço televisivo. Muitas vezes que os playoffs são disputados depois do fim do campeonato da A, em que é a última vaga. Mas olha que o Spezia está no momento só a 3 pontos do Pisa e a 6 do Sassuolo. De repente, o desempenho do Spezia pode crescer bastante, e tem um nome disso. Os interistas vão conhecer bem o Salvatore Esposito, que pertence à Inter, que tem conseguido um bom desempenho. Aliás, 2 Esposito, tem o Salvatore e tem o Francesco Esposito. Não sei, o mesmo clã eles são, não sei se são parentes e tudo mais, isso aí eu teria que buscar, mas são irmãos. Um desempenho interessante. Bom saber, são irmãos, não sei os nomes.
O Sebastiano do Empoli, o Francesco Pio do Spezia, né, o atacante, tem 9 gols, e o Salvatore Esposito que enfim, já passou pelo Spal, né, na Série A, que inclusive já foi para a seleção italiana, né, já jogou pela seleção italiana. Exatamente. Meio campista, né? Os outros dois atacantes. Podem, tanto o Salvatore quanto o Francesco podem aparecer logo em seleção, esse tipo de coisa. Mas é só um olho. Não, assim, o Napoli tá querendo o Francesco Pio. Nessa altura Tava do vendo essa semana. A disputa pelo vice Lukaku, embora tenho minhas críticas quanto ao Lukaku, realmente será a discussão para o Napoli para as próximas temporadas. Mas ainda falando de B, acho que um olho na turma ali dos playoffs a gente pode dar uma olhada. O desempenho da Cremonese ali no pelotão, Bari Catanzaro. A turma ali do Sul tá boa ali nos playoffs. É Juve Stabia, Bari, Catanzaro. E até o Palermo, mas só um ponto negativo. A Sampdoria lá embaixo, parece que assim, longe da briga, longe de tudo, e parece ser um ano que não teremos Derby della Lanterna na Elite no ano que vem. Teve na Copa, mas aí... E vou só adicionar ao lado da Sampdoria também o Frosinone, né? Que a gente ficou se lamentando que caiu pra B na temporada passada e pelo andar da carruagem vai flertar aí pra mais um assim, tanto a Salernitana quanto o Frosinone. É aquele negócio, às vezes a queda da Asset, você toma 2 golpes consecutivos por não saber lidar. A Sampdoria brigou a certo ponto para não cair na temporada passada, arrancou, mas não pegou talvez playoffs, aí o Pirlo sai, o Sotil entra... E a Sampdoria parece meio perdida, até com o Radrizzani, que até inclusive está sendo cotado aqui no Brasil para um dos 4 possíveis nomes de SAF do Vasco. O desempenho na Samp não é nada bom de você pensar, principalmente que a Samp está a 2 pontos da zona da degola direta, porque ainda tem os playouts, se você for prestar atenção. Então, assim, é preocupante para uma grande camisa, podemos dizer isso para a Sampdoria, e até pelo futuro. E até pensar que o Radrizzani lá não tem acertado muito a mão nos últimos anos, que pegou a bomba que nosso querido Máximo Ferreiro tinha deixado. No caso do Frosinone, né, o problema maior é que o Frosinone tinha um elenco todo de aluguel, né, na Série A. A gente até falou isso. Todos emprestados. Antes, que na verdade eram um bom negócio para o Frosinone na época, porque você não tinha certeza se ia ficar, né? Então, tipo, se mantivesse, muitos tinham direito de compra, né? Ou até obrigação, em alguns casos, se permanecesse. Mas na Série B não tem como manter esses caras, né? Então, você muitas vezes não faz contratações loucas, né? Fora do seu orçamento, em definitivo, assim. E o resultado é que agora o elenco do Frosinone não tem nem 10 jogadores, né? Remanescentes da disputa da Série A. Então é um dos motivos pelos quais o Frosinone está lá embaixo. Boa, até da Liga não vai dar tempo. Quem tá com a camisa da seleção italiana é Caio, mas Nelson, eu queria fechar essa edição, a gente tem aí alguns minutinhos ainda, mas que você falasse dos caminhos da Itália nas eliminatórias da Copa, né? Porque tem algumas possibilidades aí. Caio tá com a camisa da seleção italiana, eu tô com a camisa de alguém que foi feliz essa semana, há poucos dias, que é o Diego Milito, novo presidente do Racing, né? Pra quem tá vendo a gente aí já sabe, quem não tá vendo pode escutar. Pois é, a seleção italiana já não sabe qual é o grupo que vai ter nas eliminatórias, né? Porque vai depender do resultado das quartas de final da Nations League com a Alemanha, né? Caso a Itália vença, vai ter um grupo com formado por 4 seleções, né? Que é um grupo que muita gente acredita que seja um pouco mais fácil, né? Um grupo que vai ter Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo. Sendo que o Luxemburgo vinha até numa crescente recentemente aí, quase até foi para a Euro, né? E a Eslováquia jogou a Euro, Irlanda do Norte não cai bem para a Itália,
A Itália já foi eliminada pela Irlanda do Norte anteriormente, então tem esse lado aí. E caso perca para a Alemanha, vai pegar um grupo que tem 5 participantes, né? Com Noruega, do Haaland, e também com Estônia, com Israel e com a Moldávia. Por incrível que pareça, eu acho até esse grupo um pouco mais fácil. Porque Estônia, Moldávia e Israel, pelo que a gente viu agora na Nations League, né, que Israel estava no grupo da Itália, são adversários assim para você golear e ver aí o que é que vai dar com a Noruega. Então, basicamente, você tem um cenário que é um pouco parecido com o cenário que a Itália teve no grupo da Suíça, que era ali, você ia definir com a Suíça, nos jogos com a Suíça, para onde é que você ia. Você ganha em casa, empata fora, pronto, está resolvido, né? Então, é um grupo menos traiçoeiro, eu diria, porque às vezes a Noruega pode se enrolar, tomou 5-0 da Áustria recentemente, por exemplo, e apesar de ter o Haaland, é uma seleção inferior à Itália. Se a gente for colocar no outro grupo, tem um pouco mais de dificuldades táticas, né? A Irlanda do Norte é uma seleção que geralmente se defende muito bem, às vezes a Itália pode ali ter problemas para furar a defesa. Eslováquia é a mesma coisa, né? Inclusive a Eslováquia é treinada por um italiano, né? Que é o Francesco Calzona, que também sabe se defender muito bem, também já provocou problemas à Itália, e a Itália às vezes sofre com essas questões psicológicas, né? De aquele adversário ali que a gente já enfrentou uma vez e não deu muito bem, não funciona às vezes, né? A Eslováquia, para quem não sabe, eliminou a Itália da Copa de 2010, né? Ganhou o jogo que a Itália precisava ganhar. E, enfim, Luxemburgo acho que já é um pouco mais tranquilo, mas eu acho que o grupo com cinco seleções acaba sendo um pouco mais fácil para a Itália. Vamos ver aí, né? A Itália geralmente não perde para a Alemanha em jogos oficiais, né? Só uma vez perdeu até hoje, foi inclusive na Nations League, mas a Itália tem um hábito de levar melhor sobre a Alemanha em competições oficiais, né? A gente vai esperar um pouquinho aí até saber. Retrospecto é bom e achei muito engraçado que você falou, a Itália realmente gosta muito de lutar contra moinhos de vento. Queria mandar um abraço para todo mundo. Essa da Irlanda do Norte, vale dizer, ó, tem dois pequenos fantasmas. Um é um fantasma histórico da Irlanda do Norte ter tirado a Itália da Copa de 58, aquele jogo que depois virou Batalha de Belfast e tudo mais. Com certeza, na Cautiopédia tem texto sobre esse jogo, isso aí é certeza, porque foi um trauma histórico para a Itália. E tem um pequeno trauma que, de certa forma, a Itália não ganhou empatou 0-0 com a Irlanda do Norte nas últimas eliminatórias de Copa do Mundo, e foi esse jogo um dos que definiu com que a Suíça classificasse direto e a Itália fosse para a repescagem, que, bem, você já sabe. É isso. Um abraço para todo mundo que nos assistiu, que nos ouviu. É a nossa última edição de 2024, né? A gente deu essa antecipada para todo mundo tirar suas merecidas férias. Então, na próxima vez que nos encontrarmos, já será 2025. Desejo um ano aí de muita paz, um período de festas muito legal, que vocês possam se divertir, curtir a família, comer, beber e enfim, aproveitar o que a vida tem de melhor. A gente se vê, a gente se ouve em 2025 para continuar falando sobre a Série A, que tenho certeza que vai continuar muito boa, e sobre a seleção italiana também, que tenho essa esperança também de que vai ser um bom ano para a seleção italiana. Então, mais uma vez, um abraço aí para todo mundo, nossos agradecimentos, arrivederci e tchau.